Salve galera, aqui é o professor André Panza com mais um vídeo para o canal Enem e outras histórias, Revolução Russa, análise de imagens, aula 3, tá certo? Bom, continuando aqui com a nossa aula de Revolução Russa, a gente vai olhar mais uma imagem. Essa imagem aqui é de 1900 e ela chama-se a Pirâmide Russa, tá certo? Bom, o que é interessante essa pirâmide, né, essa caricatura? A gente percebe aqui, ó, a base dela é uma base mais larga, tá certo? Dessa pirâmide. É onde está a massa da população pobre que habitava a Rússia, tá certo? E aqui tem alguns dizeres interessantes. Essa massa que é a base que sustenta essa burguesia e essa nobreza é a massa que sofre, tá certo? É a massa que vai ser, que é explorada, que vai sofrer o assassinato em massa do Domingo Sangrento, quando eles vão para a praça do governo para protestar, né, ao final da guerra russo-japonesa, e eles vão ser assassinados, tá certo? É essa mesma massa que sustenta os benefícios da nobreza, toda essa burguesia, essa massa que vai sofrer. E é a partir dela que vai surgir a Revolução Russa, tá certo? Bom, então nessa base a gente tem We feed you, né? Nós os alimentamos. We work for you, nós trabalhamos por você. Acima dela você tem uma burguesia aqui, uma nobreza, uma burguesia. We eat for you, nós comemos por você. Em cima dessa nobreza tem o exército. We shoot you, nós atiramos em você. É exatamente isso que acontece. Repara que esse you aqui é no povo, tá certo? We pray for you, nós rezamos por você. Isso aqui é a igreja ortodoxa. Acima da igreja eu tenho we govern you, os ministros, né? Os militares, ministros civis, enfim. E acima deles, como supremos divinos, como seres divinos, você tem o imperador e a imperatriz. We rule over you, né? Nós damos regras sobre vocês, temos regras sobre vocês, enfim. Nós ditamos as regras. Acho que é melhor. Então, repara que é o domínio de poucos sobre milhares, milhões, tá certo? Então você vê que a base explorada da população e que vai ganhar força no início do século XX, principalmente depois da Guerra Russo-Japonesa, essa massa é explorada, certo? Por alguns poucos. Nesse momento, em 1900, o exército ainda era muito fiel ao czar, certo? O exército passa a mudar essa chave, né? Ele troca a chave na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Quando começam a ocorrer as deserções em massa, por conta da falta de abastecimento, da falta de munição, de equipamento para combater os alemães. Os alemães tinham uma indústria muito moderna para a guerra, então a indústria russa era muito incipiente, tá certo? E alimentação, né? Não tinha alimento, não chegava no fronte. Então a população civil e os militares, os soldados no fronte, ficaram sem abastecimento. Eles vão ser grande fiel da balança nesse processo, né? Eles vão pegar em armas contra o czar. Bom, continuando nesse processo, aqui eu tenho uma caricatura inglesa e ao final de 1917, né, quando você tem efetivamente a Revolução Russa acontecendo nas mãos de Lenin, porque você tem a Revolução do início do ano de 17, que é uma revolução liberal burguesa. E você tem uma revolução no final, que aí é uma revolução à base do operariado,
para implantar a ditadura do proletariado, enfim. E uma das reais questões que Lenin aplica é: vamos fazer a paz, para nós podermos arrumar nossa casa. E é isso que acontece. Ele vai fazer a paz com a Alemanha. E essa paz vai ser uma paz, vai estrangular a Rússia, tá certo? Ele aceita essa paz, mesmo sendo problemática para a Rússia, para poder implantar o regime que ele queria, né? A política que ele queria, a política socialista. Então aqui a gente vê o seguinte: a Rússia é representada por uma mulher, né, com roupas típicas russas, do folclore russo, da cultura russa. Você tem aqui um bolchevique representado por um cossaco, parece um cossaco, e aqui está assim, bolchevique no chapéu dele, né? É, e na bolsa, reparem, Germany Gold, ouro alemão. E atrás dele, o imperador Guilherme II, né? Coçando as mãos e, tipo, meu plano está dando certo. Porque qual era a ideia? A ideia era: a Alemanha queria tirar a Rússia da guerra porque ela ocupava um fronte no Oriente muito grande. E o alemão tinha que deslocar muitas tropas e muito material, muito equipamento, muito abastecimento para aquele fronte oriental. E ele queria o quê? Concentrar seus esforços no Ocidente, contra a França e Inglaterra. Então, o que acontece nesse processo? A Alemanha vai financiar, vai ajudar Lenin a voltar do exílio e implantar a revolução, certo? Então, essa caricatura fala sobre isso, ele trata disso. E tá o bolchevique agarrando à força a Rússia. É lógico, isso aqui é uma crítica, tá? Porque tem que entender o seguinte: essa caricatura ela foi feita em Londres, contra, aqui contra a Alemanha, né? Que aqui está representado o Guilherme II como um grande maquiavélico, né? Um pensador ali, um estrategista do mal. É, e aos bolcheviques, porque havia um medo na Europa de toda essa Revolução Russa invadir os estados europeus. Então, o medo da massa europeia aderir a esse processo e inserir uma Europa num processo de revolução contínua, tá certo? Então é isso que vai acontecer. Quer dizer, não é isso que vai acontecer, mas é isso, essa visão que a gente tem desse desenho, tá certo? Isso aqui é o tratado, representa o Tratado de Brest-Litovsk, que foi chancelado em março de 18, com medidas extremamente ruins para a Rússia. A Rússia vai perder a Letônia, a Estônia, a Lituânia, vai perder uma série de regiões para a Alemanha, tá certo? Entre outras coisas, certo? Que a gente vai falar mais à frente. É, E aí, aqui nessa imagem diz betrayed. É, ele diz o seguinte: pode vir me beijar. E aí é bem isso, tá? É um representante da revolução, representado como mal, como coisa ruim, destruindo a pureza da Rússia, tá certo? Bom, galera, esse outro aqui diz respeito, essa outra caricatura, né, esse outro desenho, também diz respeito à revolução, né? Você tem uma mão do povo, a mão representada pelo povo, empurrando o Nicolau II do seu trono, né? O trono representado por essa cadeira, e aqui Rússia, né, com o símbolo da águia de duas cabeças, e você tem uma fumaça aqui, uma névoa negra empurrando, como se vendo a revolução empurrando o Nicolau do seu trono. Lembrando, a primeira revolução, a primeira parte, pode dizer que foram duas partes da revolução. A primeira, liberal burguesa, não pretendia instaurar um regime socialista. Lvov e Kerensky, que vão assumir o poder nesse momento, eles têm outras ideias. Só com Lenin, já no final de 1917, é que essa revolução ganha contornos socialistas e de ditadura do proletariado, tá certo? Ó, essa daqui é do início da revolução, tá certo? Então tem a ver com a revolução
do início do ano, tá certo? Bom, e essa daqui é o nosso amigo aqui, o Nicolau II, entregando o a sua coroa aos revolucionários. No início da Revolução, tá certo? Para o primeiro grupo que tomou o poder com o Kerensky e Lvov. E aqui ele está aqui, ó, num gesto de subserviência, né, ajoelhado. O que antes eram os súditos dele que se ajoelhavam a ele, agora ele se ajoelha à Revolução entregando a coroa. Repara que nesse momento da Revolução não havia uma ideia de exterminar a família Romanov, tá certo? Essa revolução que ocorre no início, ela não, eles só retiram do poder o Romanov, os Romanov, e não havia essa intenção. Quando você tem uma entrada da segunda parte da revolução, a revolução mais de cunho socialista, aí sim a questão de não podemos ter um cara no nosso convívio, não pode sobrar nada dessa família, e aí vão fuzilar, a família toda vai acabar, enfim. E aí vai haver uma fuga em massa de nobreza e burgueses da Rússia. Eles vão para países próximos, né, e vão ajudar a financiar a tentativa de volta da monarquia. A gente vai falar mais para frente, mas vários países vão participar de uma empreitada, inclusive Estados Unidos, Inglaterra, França, de derrota do exército bolchevique. Eles vão apoiar o exército branco, o exército menchevique, para destruir o bolchevique. Só que a gente sabe que o bolchevique vai ter um momento aí que ele vira a chave e a revolução se consolida no Estado russo, e aí você tem a união das repúblicas socialistas soviéticas acontecendo e tudo mais, tá certo? Bom, galera, esse foi mais um vídeo pro canal, espero que tenham gostado, grande abraço, até a próxima, valeu!